Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Grato ao Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Trago aqui um grande abraço do meu pastor local, o presbítero Joel Soares, ao pastor Fábio Fernandes, pastor Wilson André, assim como todos os obreiros, que Deus possa, em Cristo Jesus, nos abençoar com toda sorte de bênção que o Senhor tem concedido. Obrigado, meu querido. E também quero agradecer aqui meu pastor até que eu viva nessa terra, meu pastor Cícero Lourenço. Deus possa abençoar o Senhor, dando vigor para viver mais alguns anos aí conosco aqui nesse lugar, amém? Agradecer a vida também do meu pai, Hélio, está lá atrás. Que Deus possa abençoar o Senhor. Muito obrigado pelo pai que o Senhor tem sido. Sempre foi, nunca deixou faltar nada em casa, sempre me teve com grande carinho e amor. E como espelho seu, eu tenho que ser espelho do meu filho. Então que eu possa saber representar o Senhor na minha casa, até que eu venha partir dessa terra. Amém, irmão? Quantos querem ouvir uma palavra do Senhor nessa noite? Quantos gostam de palavra aqui? Amém? Glória a Deus. Abre sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 6, versos 66 ao 68. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, versículos 66 e 60 ao 68. Já pude sentir a presença do Espírito Santo neste lugar. Você tem liberdade. Você tem liberdade de ser canal para quem está do seu lado, hein? Amém? A gente vem com o intuito, eu falei isso ontem em uma igreja, que por título tinha um tema chamado perseverança. E a perseverança causa uma estabilidade no crente. Ele deixa de ser ocioso e mantém o foco em Cristo. Mas para que isso aconteça, ele tem que vir adorar o Senhor com o intuito de receber e também dar. Quando eu venho adorar o Senhor na casa do Senhor com o intuito de receber da parte de Deus e também compartilhar aquilo que eu recebi, todos nós temos só a ganhar. A unção se espalha, um profetiza, outro fala em línguas para edificar a si mesmo, o outro tem uma palavra de cura sobre a vida do teu irmão, e quando vê toda a igreja está incendiada, por quê? Porque eu não vim adorar para mim mesmo, mas vim adorar para ser cheio, para abençoar quem está do meu lado, no nome de Jesus. Eu tenho que entender isso, que quando eu venho cultuar o Senhor, é mais do que adorar no individual, é adorar no coletivo, e quem adora no coletivo, ele tem que abençoar alguém no meio do recinto. Eu tenho que entender isso. Porque quando eu entendo isso, o Evangelho fica mais fácil. Quando eu entendo que eu sou um canal para alguém que está do meu lado, eu entendo que quando eu abro a minha boca, Zaf, como eu me levanto, eu estou me levantando, porque Deus me fortalece para ajudar outro a se levantar também. Isso é gostoso demais, porque quando você entra no Evangelho, você é totalmente igual àquele que está aqui em cima. Aquele que está aqui em cima é totalmente igual àquele que está embaixo. E todos nós temos acesso ao Pai. Ele está com os ouvidos atentos a ouvir o nosso clamor. Quantos acreditam que Deus está ouvindo o nosso clamor nessa noite? O Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 6, o verso de número 66. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. A minha versão é um pouquinho diferente. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12. Jesus perguntou a quem? A quem? Aos 12. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus.
para quem iremos nós? Irmão, quando eu me deparei com esse texto, eu falei, Senhor, glória a Deus, que tipo de cristão? Essa é a pergunta que eu me fiz. Eu quero que você faça essa pergunta a si mesmo. Que tipo de cristão eu tenho sido quando vou até o teu altar? Que tipo de cristão eu tenho sido quando eu vou entregar o meu culto diante do teu altar? Aleluia! Porque, irmãos, cabe a nós uma realidade. As pessoas hoje estão valorizando mais as coisas do que as pessoas. As pessoas estão valorizando mais as coisas materiais do que as sobrenaturais. Mais as coisas carnais do que as coisas divinas. E pasme-os, irmãos, a realidade não é só aqui na Igreja Assembleia de Deus Brasileiro e Pablo, não. É em todo lugar que você vai. Só que quando Jesus ele faz essa pergunta para os seus 12, teve um que se levantou às árvores pelo amor de Deus e disse para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Aleluia! Glória a Deus! E para que eu possa introduzir essa mensagem, meus irmãos, eu queria que você dobrasse a sua atenção, por favor. Glória a Deus! Jesus Cristo, sabemos nós, ele veio para cumprir um propósito aqui na terra. E os evangelistas, cada um, escreveu apresentando Jesus de uma forma. Cada um apresentou Jesus de uma forma mediante o contexto do seu público que o ouvia. E a gente chama esse grupo de evangelhos sinóticos. Evangelhos que têm trechos em comum em cada um deles. O mesmo texto que João diz aqui, no início do contexto do capítulo 6 de João, Mateus vai mencionar, Marcos vai mencionar, e Lucas também vai mencionar. Só que Mateus apresenta Jesus como rei. Por que como rei, Cristiano? Porque ele apresenta como rei, apresentando no início de Mateus o que? A genealogia de Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Arão, descendente dos reis da antiguidade. Mateus apresenta ele como rei e começa tratando da genealogia de Jesus. E pasme os irmãos, na genealogia de Jesus você encontra uma mulher chamada Raabe. Você vai olhar a Raabe, a prostituta, ela era prostituta. Sabe o que eu aprendo só nesse pedaço? É como quando Mateus apresenta Jesus como rei, aquele contexto. Ele está querendo dizer, você pode até ter sido, mas hoje você não é mais. Você pode até ter sido alguém ruim na sua época, mas aquele que aceita Jesus e passa a fazer parte da família do Eterno, ele era, mas já não é mais, porque é uma nova criatura em Jesus Cristo. Se vira uma página da história. Mas Deus queria provar para o seu público que Jesus Rei não é escolhido por voto, é por nascimento. E Jesus vem de uma linhagem real. Jesus é o nosso rei. Quem aqui tem Jesus como rei? Agora Marcos não. Marcos vai apresentar Jesus como servo. Marcos apresenta no seu contexto, pastor Fábio, Jesus como servo. Prova isso é que no início dos textos de Marcos não se aparece a genealogia de Jesus. E isso quer dizer o quê? Que quem é servo, ninguém quer saber a linhagem de um servo. Eu vou parar aqui, Fernando, para te ensinar um detalhe. Talvez você era reconhecido no mundo. Você era chamado de bambambam, aquele que tocava pra caramba, aquele que tinha um vozeirão. Mas quando você entra no reino de Deus, não existe aplausos,
a ovelha entende que por mais que não se sabe, ou por mais que não se ofereçam os elogios, o elogio maior é glorificar e exaltar aquele que vive, aquele que vive. Então eu entendo que Marcos queria provar para aquele contexto de Marcos que ele era servo, e como servo não importa a linhagem, importa o que você faz agora, importa o que você é agora, importa de que forma você tem levado o evangelho. Ah, mas o pai era bêbado, o pai era isso, o pai era aquilo, mas você não tem que ser da mesma forma que o seu pai foi. E mesmo que ele seja, há poder no sangue de Jesus para libertar ele daquela bebida inútil. Irmão, para Jesus nada está perdido. Quem está comigo, diga amém? Lucas vai apresentar Jesus como filho do homem, diferente de Mateus, que apresenta a genealogia de Jesus como rei. Lucas vai apresentar Jesus na genealogia de homem, de Adão, dizendo: ei, esse daí também, esse também esse também nasceu de uma mulher, está experimentando os mesmos prazeres, mas detalhe, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Então você pode até ter nascido aqui, você pode até ter sua empresa aqui, você pode até ter suas amizades aqui, mas você nasceu para ser diferente. Eu não posso viver da mesma forma que o contexto da minha sociedade. Eu não posso me igualar às práticas desse mundo. Entenda isso. Você nasceu para viver diferente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Lucas queria provar para aqueles que o ouviam que Jesus, por mais que fosse homem, nascido de mulher, na genealogia de Adão, ele veio para cumprir um propósito definido por Deus. Só quero te dizer o seguinte: eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei quais são os seus problemas. Eu quero te dizer uma coisa: você nasceu nessa terra com um propósito definido pelo Eterno. Eu não sei qual é o seu, se é pregar, se é cantar, mas uma coisa eu sei: você foi criado para falar do amor de Deus para aqueles que estão perto de você. Isso é uma ordenança universal. Você pode não saber falar bem, não importa, mas você sabe falar. E por mais que tu seja mudo, tem a linguagem dos sinais também. Então você, de qualquer forma, vai transmitir a verdade da palavra do Senhor do jeito que você tem para transmitir. E João? João vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Aqui eu vou parar mais um pouco. Ele apresenta por quê, Tiago? Você vai ler o primeiro capítulo de João, que vai dizer o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João está apresentando Jesus como aquele que era antes de tudo existir. Eu quero te ensinar um segredinho para você. O cristão que vive vitorioso, o cristão que vive em Cristo Jesus, entende que antes dele nascer, o Senhor já o conhecia. Antes dele nascer, o Senhor já sabia que ele iria existir. Antes de você nascer, Jesus já tinha traçado o seu caminho de vitória na presença dele. Você pode glorificar o nome do Senhor? O objetivo dos evangelistas era mostrar, apresentar Jesus da forma
com Jesus. Para aqueles que estão perto de você. De que forma você está apresentando Jesus diante da sociedade? E eu quero ir mais fundo, diante das circunstâncias que você tem vivido. Eu já sinto o Espírito Santo trabalhando. Eu sei que tem dons, irmão. Deixa Deus te usar. Tem gente que entrou aqui com um monte de dúvidas, um ponto de interrogação que marca. Mas em nome de Jesus você vê um lugar certo. Melhor estar aqui na casa do Senhor do que mil em outros lugares. Alegrei-me quando me disseram: vamos na casa do Senhor. Alegrei-me, agradecido porque estamos na presença de Deus. Aleluia. Chamar a atenção para o Aleluia. Glória a Deus. Eu perguntei para você, para refletir que tipo de cristão você é quando você vai prestar culto diante do altar. Glória a Deus. É porque a afirmativa de Pedro quer transmitir uma ideia muito direta para nossos corações. O Evangelho de João capítulo 6, no início dos versículos, vai dizer que algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, quando uma grande multidão continuava a segui-lo. A multidão fazia o quê? Seguia Jesus. Fala assim: seguia Jesus. Seguia Jesus. 1, 2, 3, seguia Jesus. Aí ele vai dar uma vírgula e vai dizer o seguinte: porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado pelos doentes. Tem gente que só vai a Jesus para receber cura física. Tem gente que infelizmente só vai a Jesus para receber cura. A multidão que estava aqui, Cristiano, que acompanhava Jesus, era a multidão que estava interessada naquilo que Jesus podia dar, podia fazer, podia. E vai falar que não é diferente de hoje. Se Jesus parar de dar as coisas para vocês, se Jesus falar assim: ei, não vou te dar nada, a minha graça te basta. Irmão, seja sincero, vai dar um conflito na nossa mente em crer ou não, em continuar andando, em continuar seguindo ou não. Existe uma geração assim, ó, ansiosa para receber milagre da parte de Deus, mas quando diz: ei, eu quero relacionamento contigo, ele faz: ei, Jesus, calma aí que eu vou aqui do ladinho e já volto. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos: existe uma classe daquilo que nós não podemos fazer, é estar interessado nos milagres de Jesus. Ah, mas Tiago, eu preciso de um milagre novo. Você precisa, pode pedir, ele vai te dar, mas o pilar da sua vida não pode ser um milagre, porque quando ele parar de fazer um milagre, sabe o que ele vai fazer? Não quero mais Jesus, não quero mais saber de Jesus. Espírito Santo, trabalha. Canta na banda. Irmão, tem crente aqui precisando saber e entender que precisa de um relacionamento contínuo com o Eterno. Tem gente que até entrou aqui pensando no milagre, pensando naquilo que Deus pode fazer. Mas eu tenho uma novidade para você: Deus te chama nessa noite para um relacionamento com Ele.